Você está ouvindo o podcast Missionando, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. É a APMT aproximando você do universo da missão transcultural. Você encontra o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. É só seguir, curtir e compartilhar. Olá, querido ouvinte do podcast Missionando, eu sou Tabata Mori, jornalista missionária no Timor-Leste, aqui agora com você para mais um episódio sensacional, bárbaro, sobre a vida do missionário que contrabandeou Bíblias em seu fusquinha azul e orou para que Deus cegasse os homens ao invés de dar cura aos cegos. Já sabe quem é? Então fica comigo e seja inspirado. Andrew Vanderbijl nasceu em 11 de maio de 1928 em St. Pancras, em Langendijk, na Holanda. O quarto de 6 filhos de Klaas Vanderbijl e Lieke Bijlsma. Seu pai ferreiro, sua mãe sofria de invalidez. A família frequentava a igreja protestante da vila, mas Andrew escapava sempre que podia. Quando ele tinha apenas 12 anos, em 1940, a Alemanha invadiu seu país e ele passou a andar meio escondidinho para que não precisasse servir ao exército nazista. Com a fome que assolou vários países, Andrew chegou a comer botões de tulipas para sobreviver. No pós-Segunda Guerra Mundial, ele se juntou ao exército colonial das Índias Orientais Holandesas, durante a rebelião que resultaria na independência da minha vizinha, a Indonésia, que sim, foi colônia holandesa até 1949. E abre parênteses aqui, foram missionários reformados holandeses que colocaram os pezinhos aqui na Indonésia e talvez tenham esticado um pezinho até aqui, o Timor-Leste. Fecha parênteses. Foi durante seu tempo de soldado que ele teve 2 traumas, um estresse emocional causado pela culpa da guerra e um tornozelo baleado. No período de internação no Hospital Franciscano de Jakarta, ele começou a ler a Bíblia por causa do testemunho das freiras franciscanas e é aí que, digamos, começa a sua conversão. De volta à Holanda, ele passa então a frequentar todas as igrejas da região onde morava sem ligar para a denominação. E no início de 1950, aos 21 anos, ele se converteu com uma oração singela: Senhor, se me mostrares o caminho, eu o seguirei. Amém. Ainda nesse ano, ele e um amigo foram à capital para ouvir um evangelista que disse que ali entre eles havia um jovem que entregaria sua vida para missões, pois ele e o amigo, sem nome, se prontificaram. E o evangelista então disse: então vocês têm que pregar o evangelho na própria vila de vocês. E foi assim que no sábado seguinte, lá estava Andrew, no centro de seu vilarejo, contando como o fardo que ele carregava por ter matado pessoas inocentes na Indonésia foi entregue ao Senhor Jesus. E aí começou a sua vida como pregador. Em 1953, seguiu para WEC Londres, onde ficou um tempo aprendendo inglês e esperando uma vaga na escola missionária, que só abriu para a turma de 54. E assim ele partiu para a Escola Missionária da Cruzada Mundial de Evangelização da WEC em Glasgow, na Escócia, onde se formou no ano seguinte. Sem saber o que fazer depois de se formar, Andrew viu no 5º Festival Mundial da Juventude Comunista em Varsóvia, na Polônia, a oportunidade de começar seu ministério transcultural. E assim, em julho de 1955, aos 27 anos, ele viajou à Polônia e lá conheceu a igreja que a cortina de ferro encobria. Uma igreja necessitada de Bíblias, suporte e oração. Uma igreja sofredora e isolada. Mas ali também ouviu de um proprietário de uma livraria que contrabandistas profissionais não eram cristãos, pessoas que sabiam ali burlar o sistema,
compravam Bíblias para levar para a Rússia. Então ele pensou, se os incrédulos fazem isso por amor ao dinheiro, quanto mais nós cristãos. Pois bem, foi ali mesmo, na Polônia, que ele recebeu um chamado específico de Deus para suportar a igreja perseguida. Deus o chamou através do texto de Apocalipse 3:2. Fortalece o que ainda resta e estava para morrer. Mais tarde, nesse ano, ele fundava a missão Portas Abertas, que apoiaria cristãos que sofrem perseguição religiosa, isso é, enfrenta algum tipo de oposição como resultado da sua identificação com Jesus Cristo. Andrew se casou em junho de 1958 com Cornélia Van Daan, que ficou conhecida como Corrie Vanderbijl. Eles se casaram em Alkmaar, a 40 quilômetros de Amsterdã, capital da Holanda. Foram casados por 59 anos e tiveram 5 filhos. Não temos muita informação sobre a Corrie, a não ser que ela era uma mulher de oração e que foi companheira do irmão André até que ela faleceu em 23 de janeiro de 2018, aos 86 anos, 4 anos antes de Andrew Vanderbijl, que morreu em sua casa em Ermelo, na Holanda, aos 94 anos, em 22 de setembro de 2022. Em 1957, em plena Guerra Fria, querido ouvinte, o irmão André fez seu primeiro contrabando de folhetos, bíblias e porções da Bíblia a um país comunista, a Iugoslávia, para fortalecer a igreja e provê-la de material cristão. Ele viajou com seu famoso Fusca Azul, que mais tarde virou um símbolo da missão Portas Abertas, e ali o irmão André dava os primeiros passos no ministério que o deixaria conhecido como o contrabandista de Deus. Ouça agora um pequeno relato da missão Portas Abertas e algumas palavras até do querido irmão André, gravadas, claro, quando ele ainda estava vivo. A Igreja de Cristo está sob ataque. Em muitos países ao redor do mundo, milhões de cristãos são pressionados e isolados pelo simples fato de seguirem a Jesus. Mas o socorro vem de Deus. Por meio de Jesus, Ele nos tornou um só corpo, uma só família. E Ele nos chama para apoiar nossos irmãos e irmãs na fé diariamente. O princípio da igreja é a unidade do corpo de Cristo. E os ensinamentos de Cristo são os únicos que importam. Jesus disse: se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Foi em 1955 que o irmão André recebeu um chamado. Após uma visita a uma igreja no leste europeu que não tinha acesso à Bíblia, ele começou a entender que em muitos lugares, cristãos tinham o direito de conhecer a Jesus negado. Deus falou comigo por meio de sua palavra. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Então eu entendi que precisava ir até os cristãos. Com Bíblias escondidas em seu Fusca, o irmão André começou a cruzar fronteiras de países fechados, levando o Evangelho para aqueles que não tinham acesso, ficando conhecido como contrabandista de Deus. Assim começou a missão Portas Abertas, com a certeza de que nenhum cristão deve enfrentar a perseguição sozinho. Desde então, nosso compromisso é ouvir as necessidades da igreja perseguida e fortalecê-la por meio da conexão com a igreja brasileira, para que cristãos que precisam de esperança permaneçam firmes. Estamos presentes em mais de 70 países ao redor do mundo. Além de Bíblias, equipamos a igreja local e capacitamos líderes para que eles continuem sendo a luz de Jesus nos lugares mais hostis para os cristãos. Levamos também ajuda emergencial para os mais necessitados e projetos de geração de renda. Nos países livres, compartilhamos sobre a realidade da igreja perseguida
por onde quer que formos. O que mais Deus precisa fazer para entrar no meu coração, até que eu possa sentir a dor do meu irmão e chorar junto com ele? Tudo que me lembra deles é bem-vindo. O número de cristãos perseguidos aumenta a cada ano, mas a Igreja de Cristo não para de crescer. Nossos irmãos e irmãs em Cristo precisam de nossa oração, apoio e encorajamento para serem fortalecidos para enfrentar a perseguição. O irmão André entrou em Moscou, capital da então União Soviética, com bíblias e outras literaturas escondidas em todas as partes do carro. E sim, essa atitude violava as leis dos países comunistas e sim, se ele fosse pego, provavelmente seria preso. Mas há uma oração que ele mesmo chama de a oração do contrabandista que diz: Senhor, na minha bagagem há escrituras que desejo levar para os teus filhos, que estão do outro lado desta fronteira. Quando estiveste na terra, fizeste os olhos dos cegos ver. Agora eu peço, faze com que os olhos desses que vêm fiquem cegos. Não deixes que os guardas vejam as coisas que tu não queres que eles vejam. Pois é, e não foi uma, não foram 10, mas foram muitas vezes que o Senhor respondeu à oração do irmão André e simplesmente fechou os olhos dos guardas para não verem o material que ele levava no carro. E durante toda essa década de 50 e também na década de 60, ele visitou Iugoslávia, Hungria, China, ali depois da Revolução Cultural, que já era ali um momento difícil para o cristianismo, né? Era um momento hostil para o cristianismo. Ele esteve na Tchecoslováquia durante um período ali de liberdade religiosa, no tempo chamado Primavera de Praga. Visitou Cuba depois da Revolução e anos depois visitou líderes da Igreja Ortodoxa de Moscou, para quem também deu muitas Bíblias. Claro, visitou a Alemanha Oriental e outros países ali do bloco soviético. E na década seguinte, 70 para frente, ele expandiu seu ministério para o continente africano e o mundo islâmico no Oriente Médio. Com ousadia, ele visitou e doou Bíblias para Yasser Arafat. Sabe quem é Yasser Arafat? É o líder da OLP, Organização para a Libertação da Palestina. E também para Ahmed Yassin. Sabe quem é Ahmed Yassin? É o líder do Hamas. Ele entregou Bíblia para esses dois. Nos anos 2010, ele se encontrou com membros do Talibã no Paquistão e tinha Bin Laden da Al-Qaeda ali na lista de oração e na lista de intenção para um possível encontro, e assim foi até o dia que ele foi assassinado. E claro, eles não se encontraram, mas ele foi bem contra a reação estadunidense com relação aos países muçulmanos e mesmo o assassinato desses líderes, pois ele acreditava que os nossos inimigos não são as pessoas, mas sim o diabo, e qualquer um pode se converter. Mas uma frase do irmão André que chamou muito a minha atenção. Eu literalmente acredito que toda porta está aberta para ir e pregar o evangelho, desde que você esteja disposto a ir e não esteja preocupado em voltar. Então, assim dá para a gente contrabandear a Bíblia e entregar Bíblia para o líder do Hamas e da Al-Qaeda e da OLP e assim. Com essa fé e ousadia, o irmão André visitou cerca de 125 países. Ele mesmo registrou
que foram mais de 1 milhão de milhas rodadas em suas viagens para suportar a igreja perseguida. E detalhe, em seu testemunho ele diz que nunca teve uma Bíblia sequer confiscada e ele acha pouco, foi preso somente 3 vezes. Eu imagino que não por muito tempo, já que ele falou com tanta tranquilidade assim. Querido ouvinte, alguns são chamados para fortalecer a igreja perseguida e outros para ser. Se você ainda não sabe, nós da APMT temos missionários atuando nos países em contexto de perseguição. E claro, nós do Missionando temos uma playlist aqui com vários testemunhos de missionários da nossa igreja presbiteriana, da nossa APMT, atuando em países onde ser cristão pode causar uma deportação, talvez uma prisão, em alguns casos a morte. Acesse apmt.org.br/podcast e busque por Igreja Perseguida. Mas além de maratonar o Missionando, você ouve agora o PH, falando um pouquinho sobre o ministério que ele e sua família estão para realizar na ex-União Soviética. Olá, eu sou o PH, casado com a SO. Temos 2 filhos, o PHzinho e o JP. E neste momento, nossa família está indo para a Geórgia, ex-República Soviética, um país localizado na região do Cáucaso, no extremo leste europeu, fazendo fronteira com a Rússia, Azerbaijão, Armênia e Turquia, banhado pelo Mar Negro, com uma população de 3,8 milhões de pessoas. Sua capital é Tbilisi, com a maior população do país. Devido à sua localização na encruzilhada com a Europa e a Ásia, a sua cultura é uma mistura de influências antigas e modernas. O povo georgiano é famoso por sua hospitalidade e sua culinária é conhecida por seus pratos únicos. O idioma oficial é o georgiano, sendo um símbolo de identidade nacional. Resistiu a séculos de dominação estrangeira e permanece central na cultura do país. Tem um alfabeto único, sem qualquer presença reformada, mesmo na capital. O país é de tradição ortodoxa georgiana, sendo a sua população geral nominal. Ainda existem 16 povos não alcançados nas vilas na região montanhosa do Cáucaso, nas fronteiras com a Turquia, Azerbaijão e Rússia. Há presença significativa de muçulmanos devido à imigração para a Geórgia. Hoje, a Geórgia é um país estratégico e promissor para o avanço do reino, por sua posição geográfica e também pela facilidade de entrada e permanência. Apesar de ser considerado um país cristão, há uma evidente carência da presença de igrejas reformadas, assim justificando a plantação de igrejas fortes nas grandes cidades, trabalhos nas vilas não alcançadas e nas fronteiras. Nosso propósito é glorificar a Deus, operando no plantio de igrejas reformadas na Geórgia. Convidamos você a ser parceiro deste projeto, para que o povo georgiano escute as boas novas de salvação que somente Jesus Cristo pode oferecer. Quer saber mais sobre o Ministério do PH e Família? Dá uma olhadinha aqui na descrição do podcast para pegar o contato dele. Querido ouvinte, são mais de 380 milhões de irmãos em contexto de perseguição. 1 em cada 7 cristãos sofre perseguição. E no mês de maio, a missão Portas Abertas sugere que as igrejas realizem o DIP, Domingo da Igreja Perseguida. Isso é, tem um momento de oração e informação sobre nossos irmãos em contexto de perseguição. Pode ser 15 minutos, pode ser um culto inteiro, pode ser EBD, pode ser um dia inteiro,
conforme a agenda da sua igreja. Esse é o desafio. Entre em portasabertas.org.br, acesse a lista de perseguição, baixe, ore, mobilize. Agora, querido ouvinte, eu quero falar de literatura. Por quê, querido ouvinte? Esse é o meu ministério. Eu creio que a gente precisa ter mais iniciativas de produção, distribuição e venda de literatura nas mais variadas línguas. Eu sempre uso uma frase do missiólogo John Stone no livro A Igreja é Maior do que Você Pensa. O valor da literatura cristã não deveria ser subestimado. Acredita-se que mais de 50% das pessoas atribuam sua conversão, pelo menos em parte, à literatura. Seja um folheto, seja um livro, seja uma porção da Bíblia. Isso precisa ser visto por nós missionários, né? Não só um ministério exclusivo como o meu, mas que os missionários produzam literatura na língua do povo que eles estão alcançando ali. É muita coisa para ser ignorada, 50%, né? E durante a conversa do irmão André com o Yasser Arafat, mais de uma fonte diz que esse líder, o líder da OLP, deu permissão para que ele abrisse uma livraria na faixa de Gaza. Imagina que oportunidade é essa, querido ouvinte. Eu não sei se tem uma livraria cristã ali na faixa de Gaza, se existe zero ou alguma, mas se alguém tiver essa oportunidade, por favor, abra essa livraria ali. Entende? E, querido ouvinte, ninguém sabe ao certo quantas bíblias, livros, folhetos o irmão André distribuiu, porque ele nunca se preocupou em contar. Ele dizia, Deus faz a contabilidade e tá tudo certo. Mas nesses 70 anos de atuação, ou pelo menos desde que começaram a contar, avalia-se que a missão Portas Abertas tenha distribuído mais de 2 milhões de bíblias e livros e apostilas cristãos, pelo menos 300 mil bíblias com certezas, e incontáveis folhetos para irmãos e irmãs em mais de 70 países. Além disso, o irmão André criou conferências como Ame a China em 1975, Ame a África em 1978, para encorajar a evangelização nesses locais. Em 78, o irmão André vem para o Brasil fundar a missão Portas Abertas aqui na cidade de São Paulo. Além disso, ele realiza campanhas mundiais de oração pelo povo muçulmano. O André costumava dizer: a oração não é a preparação para a batalha, a oração é a batalha. E assim, muitas vezes, eles encaravam essa batalha não contrabandeando Bíblias ou fortalecendo a igreja perseguida, mas ajoelhando-se e orando. E como fruto, por exemplo, dessa conferência Ame a China, a missão realizou em 1981 o que para mim foi a coisa mais ousada de tudo que eles fizeram. O projeto Pérola, que conseguiu reunir voluntários meio loucos, dispostos a se arriscar para que 1 milhão de Bíblias fossem distribuídas na China em uma única noite. Claro, foram pelo mar com um capitão muito corajoso e, digamos, leigos do mar que o acompanhavam, mas que já tinham vencido essa batalha em oração. E eles conseguiram, querido ouvinte. Depois disso veio o projeto Fogo Cruzado, em 85, que entregou 5 milhões de literatura a jovens latino-americanos, nossos pais. Né? Em 89, o alvo 1 milhão, que visou enviar 1 milhão de novos testamentos para a Rússia, algo que foi alcançado em 1990. Em 91, 1 milhão de Bíblias para crianças da ex-União Soviética. Em 93, a entrega de 50 mil exemplares da primeira Bíblia em albanês nas mãos do próprio presidente da Albânia, um país que até então era tido como ateu. Querido ouvinte, não sabemos quantas pessoas se converteram, mas eu creio que muito mais do que 2 milhões de pessoas tiveram acesso à palavra de Deus.
através desse ministério. E a promessa é: a palavra de Deus não volta vazia, mas fará o que agrada a Deus e cumprirá o seu propósito. A gente vê em Isaías 55:11. Além de espalhar literatura pelo mundo comunista e muçulmano, o irmão André também publicou vários livros. O primeiro dele, em 1967, você já deve ter ouvido falar, O Contrabandista de Deus, que foi escrito por 2 jornalistas, na verdade, John e Elizabeth Sherrill, e que já vendeu mais de 12 milhões de cópias em 35 línguas, incluindo o português. Aliás, tem vários livros do irmão André em português, A Ética do Contrabando. Eu fiz aqui a tradução do título em inglês porque tinha muito mais livro do que parecia ter aqui na lista dos livros publicados em inglês, mas eu sei que alguns livros foram publicados póstumamente. Exemplo, O Contrabandista de Deus, agora é uma trilogia, e foram feitos 2 outros livros com anotações, depois que ele já tinha falecido. Mas eu vou falar aqui os nomes, e aí você procura em inglês ou português, ok? A Ética do Contrabando, com o prefácio da missionária Corrie ten Boom, que também está aqui na nossa playlist do Vidas que Inspiram. Um Tempo de Heróis, E Deus Mudou de Ideia porque Seu Povo Ousou Pedir, O Chamado, Força e Luz, Sem Coragem, Sem Glória, Cristãos Secretos, O que Acontece Quando Muçulmanos Creem em Jesus. E dá uma busca, você vai encontrar alguns em português, na Amazon tem, e em sebos tem, eu vi, ok? E esse, O Contrabandista de Deus, que depois virou essa trilogia, tem os 3 em português, mas esse livro depois inspirou outros contrabandistas de Bíblias. Ainda que muitas organizações na época que ele fazia isso, inclusive sociedades bíblicas, foram contra, dizendo que além de ser um crime, um contrabando mesmo, talvez não fosse um ministério efetivo. E você, querido ouvinte, o que acha? Posta lá seu comentário e marca a PMT para a gente saber o que você pensa. Querido ouvinte, o trabalho do irmão André foi tão impactante que, entre os diversos prêmios e condecorações que ele recebeu, em 1993, o Sir Andrew foi nomeado cavaleiro pela Rainha Beatrix da Holanda. Em 1997, recebeu o Prêmio de Liberdade Religiosa da Aliança Evangélica Mundial, que reconheceu sua vida de serviço à igreja perseguida. E aí, querido ouvinte, essa vida te inspira? Porque eu olho para o irmão André e fico pensando na ousadia e na confiança em Deus que esse homem tinha. Em uma entrevista, ele disse o que gostaria de ver escrito em sua lápide. Ele disse, talvez, ele não está aqui, ressuscitou, ou, ele fez o que não poderia. E por último ele disse, apenas Andrew, um discípulo de Jesus Cristo. Que essa vida, querido ouvinte, nos inspire a sermos isso, discípulos de Jesus Cristo. Eu sou Tabata Mori, fico aqui agora com você. Esse podcast contou com informações de christianitytoday.com, churchleaders.com, fieldpartner.org, pastorricardocastro.blogspot.com, portasabertas.org.br, revista Ensaios Teológicos, dezembro de 2019. E este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT, sob coordenação de Kleber Macedo, produção e locução de Jussi Heredes, Lucila Ribas, Nilceia Parisi, Raquel Henrique e Tabata Mori. Edição, Vanessa Espinhosa.